Olá, galera do segundo ano, beleza? Saudade das nossas aulas presenciais, mas enquanto a gente não pode voltar, a gente usa aí as nossas videoaulas, ok? Então, vamos falar hoje sobre as vanguardas europeias, que foram movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa em meados do século XX, representando uma sociedade em transformação em meio à Primeira Guerra Mundial e à Revolução Industrial também, né? Então, em sala de aula eu falei para vocês que a mudança de uma escola literária para outra é sempre uma transição, uma mudança comportamental, né? A gente vai conseguir ver isso através da sequência de explicações que eu vou dar para vocês. Para isso, eu vou usar uma sequência de slides que também vão estar disponíveis para vocês lá na plataforma, para que a gente possa entender melhor o assunto, ok? Vamos lá? Então, pessoal, vamos tentar entender um pouquinho sobre as vanguardas europeias. As vanguardas representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa em meados do século XX. As principais vanguardas são o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Sendo que o fauvismo ele não é muito estudado nas nossas literaturas, sendo as outras cinco as mais discutidas e analisadas. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte do mundo inteiro nos mais diversos setores, na pintura, na escultura, na arquitetura, na literatura, cinema, teatro e música. As vanguardas tinham uma visão à frente do seu tempo, até por conta do surgimento da palavra, que vem do francês avant-garde, significa guarda avançada. Daí essa característica dos artistas terem uma visão à frente do seu tempo. No Brasil, influenciou diretamente o movimento modernista que teve início com a Semana de Arte Moderna em 1922. Sabemos que todo movimento literário ocorre em um contexto histórico, e não foi diferente com as vanguardas, né? Nesse contexto, tínhamos o advento da Revolução Industrial no século XIX e a Primeira Guerra Mundial no século XX. Destacamos também, nesse período, os avanços tecnológicos, progressos industriais e as descobertas científicas. Nesse sentido, a arte demonstra a necessidade de propor uma nova forma estética, objetivando mostrar uma realidade vigente. Dessa forma, os movimentos artísticos, né, buscam, por meio da ironia, chocar as pessoas, fazendo com que elas reflitam sobre a vida. Vamos ver a seguir, né, cada vanguarda por um ponto de vista bem resumido, com suas principais características. Começando pelo expressionismo, com a obra O Grito. A principal característica dessa vanguarda é a distorção, a deformação. Eles não têm o compromisso com o real, justamente por ter como característica o subjetivo, a irracionalidade, o pessimismo, o trágico, justamente para enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. O principal nome desse período é Edvard Munch. Esse estilo de arte vem como uma oposição a um outro movimento anterior, que é o impressionismo. Vale destacar também o artista Van Gogh, que também influenciou profundamente o movimento. Falamos agora sobre o fauvismo. Foi um estilo de pintura baseado intensamente na cromática, ou seja, na intensidade cromática, utilizando as cores puras. Então, a arte baseava-se na simplificação das formas, utilizando, como já foi dito, cores puras, além de usá-las arbitrariamente, sem menor compromisso com as cores reais. Um dos nomes mais importantes desse movimento é André Darian. Logo em seguida, vamos falar sobre o cubismo. Uma característica muito importante
e não aparece aqui desse movimento é a simultaneidade, além da geometria. O objetivo desses artistas era mostrar para as pessoas que o mundo pode ser visto sobre vários ângulos. Então, foi um movimento artístico pautado na geometria das formas e no abstracionismo, né? Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso. Outros representantes muito importantes do movimento foi Georges Braque. Agora vamos falar um pouquinho sobre o futurismo. Como a palavra já diz, é um movimento que visa o futuro, ou seja, ele vai estar muito pautado no progresso, ou seja, na tecnologia, né? E com isso, eles vão também focar nas máquinas e na velocidade. São as principais características do movimento. Foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti em 20 de fevereiro de 1909. No Brasil, foi a vanguarda que mais influenciou a nossa arte, principalmente os ideais da Semana de Arte Moderna, que inaugura aí o movimento modernista no Brasil. Vamos falar agora sobre o dadaísmo, né? O dadaísmo é uma arte completamente sem nexo. Foi um movimento ilógico, encabeçado por Tristan Tzar em 1916, que mais tarde ficou conhecido como o propulsor até dos ideais surrealistas. As principais características do dadaísmo são exatamente a espontaneidade da arte, pautada na liberdade de expressão, ou seja, no absurdo, na irracionalidade. Essa arte ela não tinha o menor compromisso com uma realidade. Sem dúvida, o pintor e escultor francês Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, com os seus objetos prontos, né? Ou seja, ele pegava coisas prontas como uma fonte e as defendia como arte. E o surrealismo? Então, gente, o surrealismo, liderado pelo artista André Breton, despontou, melhor dizendo, em Paris em 1924. É uma arte pautada no subconsciente. Esse movimento ele é caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Ou seja, a palavra onírica significa no campo do sonho, do subjetivo, do imaginário. Então, era uma arte voltada justamente para algo irreal, uma arte voltada para um mundo completamente imaginário. O principal nome do movimento, como já foi dito, é André Breton. Em seguida, galera, vem aí as vanguardas europeias de uma forma ainda mais resumida através de um Olá pessoal, Amara Moira falando, professora de literatura. Bem-vindos ao Quer Que Desenhe, o programa que simplifica as matérias mais cabeludas com um mapa mental incrível para você guardar os conceitos-chave e arrasar no vestibular. O assunto de hoje é movimentos de vanguarda, super recorrente na prova de linguagens do Enem. Então fica ligado, porque se essa questão aparecer na prova, você leva. O mapa mental que está sendo desenhado ao longo do vídeo pode ser baixado a qualquer momento. É só clicar aqui no link da descrição. Aproveite e já dá o seu like. E para quem ainda não é aluno do Descomplica, no final do vídeo tem um link para assinar nosso curso com descontão. Fica ligado! Então, vamos lá? Primeiro, antes de saber quais foram os movimentos de vanguarda e entender suas correntes, é bom contextualizar o momento em que surgiram e saber das suas características gerais. As vanguardas europeias foram movimentações artísticas que ocorreram por toda a Europa no início do século XX.
O termo vanguarda significa estar à frente, na linha de frente do combate, um termo de origem militar. Esses movimentos foram justamente isso, um grande momento de inovações tanto nas artes plásticas quanto na literatura, na música e no teatro. Os vanguardistas romperam bruscamente com o jeito de se fazer arte na Europa. Os artistas lutavam por liberdade de expressão e fizeram isso por meio da transformação da forma como a arte pode ser feita e entendida em suas obras. Apesar do movimento ser europeu, ele teve influência por todo o mundo. Durante séculos, reinou um padrão estético chamado de mimesis, que significa a cópia exata do real. O artista pensando a representação artística em termos de reprodução do real, daquilo que se vê, essa sendo a chave de leitura dessas obras. Valorizava-se a ordem, a harmonia, o equilíbrio e a sobriedade das formas. Os movimentos de vanguarda chegaram para bater de frente com isso tudo. E por trazerem novas formas de se expressar, os vanguardistas não foram bem compreendidos pelo público, por outros artistas e principalmente pela crítica. O contexto histórico era um mundo que havia passado por transformações intensas no âmbito social, econômico e político, principalmente por conta da Revolução Industrial de 1840, que trouxe diversas inovações tecnológicas. Além disso, algumas correntes nasceram no meio da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, tendo conflito como principal forma de contextualização das obras. E mais, a ideologia nacionalista dos movimentos fascista e nazista começava a ganhar espaço. Olhar para a arte é sempre um bom meio de entender sobre determinada sociedade, e é bem isso que acontece quando observamos as correntes vanguardistas. O mundo passava por mudanças e os artistas refletiam isso em suas obras, ora corroborando, ora contestando. No entanto, de alguma forma, todas as vanguardas negavam a razão, a lógica estabelecida e beiravam o absurdo. Os movimentos de vanguarda mais importantes são o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. E desses, o Enem ama o cubismo e o surrealismo, mas fica tranquilo que nós vamos explicar cada um deles. O futurismo tem origem italiana no ano de 1909. É a primeira corrente vanguardista. Esse movimento enaltecia as inovações tecnológicas da época em detrimento das coisas mais antigas e tradicionais, chegando a pregar inclusive a destruição dos museus e bibliotecas. As obras, tanto plásticas quanto literárias, valorizavam a guerra, as máquinas e a velocidade. O principal representante dessa corrente é Filippo Tommaso Marinetti, que era da Itália e foi autor do Manifesto Futurista. Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, foi um dos grandes nomes da poesia futurista. No Brasil, Oswald de Andrade colaborou com essa corrente. O futurismo dele, no entanto, já era bem diferente do de Marinetti, diferenças que abordaremos ao tratar das vanguardas no Brasil. Já o cubismo, como o próprio nome propõe, explorava as figuras geométricas. Essa corrente teve início entre os anos 1908 e 1910. As obras promoviam a fragmentação e decomposição das figuras estáticas, e dessa forma permitia a visualização simultaneamente de diversas perspectivas da mesma imagem. Na literatura, essa fragmentação também era reproduzida por meio da disposição das palavras com a intenção de formar imagens. O movimento cubista teve fim em 1914 e os principais representantes são Pablo Picasso, Juan Gris e Georges Braque. O expressionismo surgiu em 1912 na Alemanha e valorizava a subjetividade, batendo de frente com o impressionismo, corrente em voga na segunda metade do século XIX. A corrente de vanguarda empreendia então a deformação intencional da realidade, a caricatura, uma estética do feio como forma de retratar o mundo por um prisma muito pessoal, enfatizando o desespero, a angústia, a solidão, todos os estados de espírito característicos daquela época. O período em que o expressionismo nasceu era o da crise que antecedia a Primeira Guerra Mundial, e por isso trouxe visões divergentes sobre estética. A obra mais conhecida do expressionismo, no entanto, é uma obra pré-expressionista, O Grito, 1893, do pintor norueguês Edvard Munch. A próxima corrente surge no meio da Primeira Guerra, o movimento dadaísta, no ano de 1916. O intuito aqui era chocar a população burguesa da época, com uma reflexão das consequências geradas pela guerra. O dadaísmo entoa a revolta, a agressividade, a indignação e a radicalização como resquícios da turbulência histórica. A guerra era uma luta pelo poder do capitalismo, e dessa forma a corrente literária trouxe artistas que não compactuavam com a ideologia capitalista burguesa. Na literatura, foi uma forma de ridicularizar o tradicionalismo imposto, abandonando qualquer vínculo com a lógica, com a razão, com o sentido. Poemas escritos com palavras aleatórias, assim como a transformação em arte de objetos produzidos pela indústria, um urinol e uma roda de bicicleta, por exemplo, são dois dos seus expedientes mais conhecidos. Os principais representantes do dadaísmo são Marcel Duchamp e Tristan
Tristan Tzara, este último um dos fundadores do movimento. A última corrente vanguardista que vamos explicar é o surrealismo, que teve origem francesa e se iniciou em 1924, no período pós-Primeira Guerra. É, na verdade, um racha do movimento anterior, ambas as vertentes investindo no potencial irracional das artes, mas o dadaísmo opondo-se a qualquer possibilidade de fazer sentido, ao passo que o surrealismo queria trabalhar uma nova lógica, valorizando o inconsciente humano e o universo onírico. Essa palavra é importante, hein? Vira e mexe cai no Enem e significa o mundo dos sonhos e fantasias. O surrealismo dialogava bastante com a psicanálise freudiana, principalmente com as manifestações do subconsciente. A máxima liberdade e um cenário que beirava a loucura eram formas de expressão recorrentes. Por isso, é difícil estabelecer um significado imediato para essas obras. Essa escola teve bastante importância na literatura com o Manifesto Surrealista de André Breton, e seus principais representantes nas artes plásticas são os pintores Salvador Dalí e René Magritte. Mas a escola também impulsionou outros artistas mundialmente conhecidos, como a pintora mexicana Frida Kahlo. Essas são as 5 correntes dos movimentos de vanguarda que costumam cair no vestibular, e as 2 mais reincidentes no Enem são o cubismo e o surrealismo. Mas também é importante saber o que rolava no Brasil nessa época. Bom, já estávamos no período conhecido como Primeira República. O movimento aqui buscou uma ruptura com a forte influência artística estrangeira, apropriando-se dessas vanguardas para criar uma identidade nacional dentro da arte. As manifestações vieram de uma forma mais engajada e como denúncia social, contrapondo-se radicalmente aos ideais da burguesia. Os nomes de destaque são Tarsila do Amaral e Anita Malfatti na pintura e Oswald de Andrade e Mário de Andrade na literatura. Aqui, as influências chegaram já na segunda década do século XX, mas só se consolidaram na Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, que aconteceu no centenário da independência do Brasil. Isso é tudo que você precisa saber sobre os movimentos de vanguarda. Esperamos ter te ajudado. Você pode baixar esse mapa lindão em alta definição no link que está aqui na descrição do vídeo. E também tem um link para você assinar o curso do Descomplica com Desconto. Gostou? Fica ligado que toda semana tem um Quer Que Desenhe novo, com assuntos-chave para você mandar bem no Enem. Até a próxima, pessoal. Amara Moira, beijos.